Bom dia a todos e a todas, os presentes, aos que estão agora ao vivo, e a também que vão assistir depois, né, no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de dizer que para nós é uma felicidade, mais uma vez, estarmos nessa resistência, né, nesta frente de organização que nós conseguimos manter durante todo o ano de 2020 e que reiniciamos agora, né, em janeiro, e continuamos em fevereiro, e já temos algumas pessoas que solicitaram a organização dos próximos meses. Só para explicar, né, como é que nós estamos fazendo agora, o ano passado nós estivemos numa atitude emergencial. Este ano nós organizamos um grupo, e este grupo de, vamos dizer assim, de trabalhadores, de tarefeiros, né, de amigos da Tiwaras Ticunas, resolvemos manter este grupo para efetivar as nossas ações, mantermos, né, as nossas discussões evidentes e em dias de acordo com as necessidades que vão aparecendo, não é? E este pessoal que se propôs a estar conosco neste ano pode propor, pode organizar com o nosso auxílio, e ao mesmo tempo nós trocamos num diálogo, né? Se nós precisamos, eles nos auxiliam, e nós também estamos aqui para auxiliar. E frisando que Tiwaras e Ticunas é uma família. Nós estamos construindo, né, essa família virtual, e alguns já eram conosco bem antes, né, dessa situação, que agora se mantém, né, nós já estamos falando da pandemia assim com uma certa, né, intimidade, né, depois nós vamos falar com o Dr. Rodrigo aqui. Antigamente nós falávamos dela com mais, né, assim, vai passar. Agora sim, nós estamos, não sabemos quando vai terminar, então nós tentamos sobreviver com ela e apesar dela. E este tema de agora, esse tema que nós vamos debater agora, educação, saúde e direitos na pandemia, foi um tema abraçado aqui por Tiwaras Ticunas, mas inicialmente proposto pela professora Adriana Barata, que está aqui conosco. Fala um oi, professora Adriana, que nós vamos apresentar e vai se apresentar daqui a uns momentos. Antes de iniciar, passar a palavra e apresentar os nossos participantes de hoje, eu gostaria de falar com a Thaís Alves, e sempre frisando como nós, né, temos feito. A Thaís acreditou na nossa proposta, é uma das nossas patrocinadoras, é uma das que aceitaram de primeiro momento, né, trabalhar conosco antes da pandemia, num evento que nós faríamos na Flip. E de lá em diante, né, ela preferiu não soltar as nossas mãos, né? Nós nos mantivemos aí atentas, né? E eu gostaria que ela falasse aí sobre o seu produto, e em seguida eu vou falar do meu. Por favor, Thaís. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo a live, se você assistir depois. Meu nome é Thaís Alves, sou chefe confeiteira, trabalho com doces africanos, proprietária da Cumbê Doces Africanos. O meu intuito é trazer os doces da diáspora para o Brasil. Então, já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou com a Cumbê. Como a Sandra disse, o ano passado nós tínhamos várias programações, mas não aconteceu. Mas esse ano nós vamos fazer ele acontecer de alguma forma.
de virtual ou presencial, ele irá acontecer. Eu estou ampliando o meu negócio, a partir, acredito, de março, eu já vou começar a vender pelo iFood também. Quem quiser seguir a nossa página é Cumbê Doces Africanos, no Instagram, no Facebook. Depois a gente deixa lá no card do YouTube. E é isso, qualquer dúvida, qualquer contato, pode entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Gosto de trazer também a gastronomia cultural. Geralmente todos os meus doces, eles têm sempre uma historinha por trás, e é assim que a diáspora lida com a sua alimentação. Sempre tem um significado e um porquê. Então é isso. E vamos que vamos. Próximo mês estaremos novamente aqui falando sobre o mês da mulher. Já estou dando um spoiler, Sandra. Que ótimo. Então fiquemos atentas. E avisando também que a partir do momento em que vocês estão aqui trabalhando conosco, né, tanto o Rodrigo como a Joyce, basta solicitar e nós colocaremos também vocês no grupo de atividade, tá bom? E pegando o gancho aqui, eu gostaria de dizer para vocês que nós também, né, continuamos nessa correria. Nós ainda temos livros, né, para vender. É o nosso África Ancestral, que eu fiz em parceria com o professor Marcelo Fontana, e que fala da vida na África antes da invasão europeia. É um livro que está sendo muito bem aceito, né, pelos iniciantes na discussão sobre este assunto e também para professores em sala de aula. Então, nós temos ainda alguns exemplares. Quem quiser pedir, fica à vontade. Nós entregamos aonde for solicitado e, se for muito longe, nós podemos também combinar pelo correio ou um Uber ou qualquer forma de entrega que seja mais fácil. E para sobreviver também, Tiwaras Ticunas, nós estamos fazendo chás artesanais, blends de chás artesanais. Este aqui, em particular, ó, chá verde, clarinha, olha, bonita aqui, chá verde de boa qualidade, boa procedência, né, da Yamamoto Yama, com capim cidreira, laranja desidratada, e ele fica neste teor aqui, sabor, aroma incomparáveis. E este aqui que eu vou tomar durante o evento, eu customizei, né, com a minha preferência. Eu tenho uma pedra de gelo de café e canela. Tá muito bom. Vocês podem utilizar a infusão básica com laranja, com limão, com o que vocês preferirem. Preços módicos, é só falar comigo. Com a Ana também, que é minha irmã. A gente pode ficar só com cheiro, né? Sim, olha. Virtual. Quem quiser experimentar, comprando um livro, eu entrego uma pequena amostra. E a Ana está aí com a caneca. Mostra a caneca. Este modelinho que ela está vendendo na região de Presidente Prudente e adjacências. E esse aqui é o São Paulo e região. Tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, então, muito obrigada pela atenção para o nosso merchandising, a palavra dos nossos patrocinadores. E agora eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Rodrigo Hernandes. Fernandes. Então, tchauzinho, o Hernandes. É Fernandes. É Fernandes? Desculpa. Fernandes, eu estou lendo agora. É que eu estou com... Depois eu troco o óculos. Então, doutor Rodrigo Fernandes Azevedo, médico psiquiatra. Ele está aqui para nos auxiliar no debate de hoje, assim como Joyce Mello, doutora Joyce Mello, advogada, e a professora Adriana Silva da Costa Garcia,
mas eu chamo de Adriana Barata. Você tem Barata no nome, não é, Adriana? Sim, é o sobrenome do meu marido, né? Mas tá. aí, como tá muito, ai, barato, falei, deixa. Não, na escola... Nada de barata, que tudo é caro, né? Tudo caro. É tudo valorizado. Ana, mas nem o nome dá para ser barato. Mas... Então, vamos lá. O tema de hoje é proposto e abraçado imediatamente por Tio Aras Ticunas, né? Proposto pela professora Adriana, Educação, Saúde e Direitos na Pandemia. Eu vou deixar ela como mediadora principal hoje, eu vou ficar aqui também, né? Fazendo a minha participação, meu meio de campo. E Ana Nascimento, né, também ligada à educação, saúde e segurança, já debateu aqui conosco várias vezes, ela estará também participando, e eu gostaria que vocês começassem a se apresentar, o Rodrigo primeiro ou Joyce depois, ou Joyce primeiro e Rodrigo depois, fiquem à vontade, e a professora Adriana pode começar a sua apresentação e mediação. Eu estou por aqui, nós já estamos gravando. Joyce, por favor. Bom, gente, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos com muita saúde, protegidos aí em casa, dentro do possível. Eu sou advogada, atuo na área civil e estou fazendo mestrado na USP em saúde pública. Então, esse tema é um tema que me chama muito a atenção e faz com que eu tenha aí algumas questões para levantar, né, tanto referente à saúde, quanto referente... Deixa eu desligar meu WhatsApp, que acho que vai ficar saindo o som aí, peraí, gente. Tanto referente à saúde, como eu disse, né, quanto referente ao direito, que são minhas duas paixões. Bom, a gente já conversou um pouquinho, né, Sandra, numa outra live, e a gente falou o quanto essa pandemia, ela veio realmente para mostrar para a gente, para evidenciar, eu acho que expor totalmente como que anda o nosso governo, como que anda o nosso país, né? Então, tudo aquilo que estava debaixo do tapete, vamos dizer assim, está sendo agora colocado aí para fora, e a gente está percebendo o quanto nós precisamos lutar e nos mover para que as coisas melhorem, para que as coisas aconteçam. Para participar dessa live, eu fiz algumas pesquisas na área da saúde, muito interessantes, né? Juntando a parte da educação, o que a gente viu? Tem alguns estudos que foram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Genebra e etc. Alguns países fazendo uma pesquisa, alguns artigos científicos que eles chegaram à conclusão que, e aí depois o Dr. Rodrigo pode até confirmar, tá, essa parte médica, que ele tem muito mais propriedade do que eu. Mas indo dentro desses artigos, alguns países dizem que as crianças de 0 a 2 anos têm uma menor probabilidade de contágio entre Covid. Outros países chegaram à conclusão, como, por exemplo, a Suécia, que o impacto das escolas fechadas em relação à pandemia, né, naquele país, não estava influenciando a contaminação. Então, é mais prejudicial a escola estar fechada, com as crianças dentro de casa, do que as crianças estudando, por exemplo, porque eles perceberam, fechamos, fizemos o lockdown e vimos que essa questão das escolas não interferiram, então a gente pode retornar com o ambiente escolar, né? Já tem um artigo de Harvard dizendo que as crianças, embora elas não tenham uma grande... a probabilidade de contágio é menor, e elas não tenham tantos sintomas quanto os adultos, nos primeiros 2 dias, a carga viral delas pode ser muito mais alta do que um adulto. Então, se ocorrer a transmissão, ela é muito mais, o impacto é muito maior do que um adulto. E aí a gente volta aqui para o Brasil, que diz o seguinte, né, que, segundo o doutor Francisco Cardoso, lá do Instituto Emílio Ribas, ele fala que
a infecção das crianças aqui é menor, então a possibilidade de infecção dessas crianças e transmitir para os adultos é muito inferior, então não teria problema algum. Algumas pessoas utilizam isso como uma fundamentação para que as escolas retornem ao funcionamento. Aí a gente entra na questão da evidência que a pandemia traz, né? Por quê? Escolas públicas e escolas privadas. As escolas privadas com uma grande infraestrutura para que as crianças tenham as aulas online e que o ensino continue acontecendo dentro de uma qualidade, porque essas escolas, elas dão condições tanto para os professores quanto para os alunos para que isso aconteça. E a gente tem essa desigualdade social, mostrando as escolas públicas que não têm toda uma infraestrutura, e aí vocês, né, Sandra e a Ana, podem dizer muito melhor sobre isso. Vou entrar aqui de forma muito, muito superficial, que não há muita estrutura, e a estrutura que foi criada, ela foi criada bem em cima da hora, as coisas acontecendo, pelo que eu pude participar, de quem eu conheço que é professor, e tem muitos alunos que ele não tem internet, ele não tem televisão, ele pode até ter celular, mas ele não tem condições de ter a aula, e ele precisa trabalhar, né, porque a mãe, nem sempre, às vezes, a mãe ou o pai está com trabalho também em casa, os horários são diferenciados, ou seja, a desigualdade social, ela está gritando também nessa parte da educação, principalmente nesse momento de educação e saúde. Quando a gente fala de direitos, aí a gente vai para os direitos fundamentais. Então, nos direitos fundamentais, a gente sabe, né, que nós temos os direitos civis aí, né, que são a saúde, o direito à vida e o direito à liberdade, que a gente está tendo uns ajustes aí com essa lei que foi criada agora em 2020, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. Então, o nosso direito de liberdade, ele foi cerceado, porque nós entendemos, né, o governo entende que o direito à vida, ele é muito mais importante, e o direito à saúde, ele é muito mais importante. E aí, nesse raciocínio, como é que eu vou pegar o direito social, né, que eu tenho, que é fraternidade, educação, trabalho, cultura, e vou colocar acima desse direito fundamental, né? Esse é o raciocínio que eu tenho. Então, o governo, ele é, sim, obrigado a dar uma educação gratuita, a dar uma educação de qualidade. E se nós estamos, né, no Estado democrático de direito, ele está aqui para lutar para que essas desigualdades e essa justiça social, ela realmente aconteça, mas como obrigar os professores a retornarem ao trabalho, a fazer com que as crianças sejam obrigadas também a retornar à escola, sendo que eu não dou condições suficientes e adequadas para que isso aconteça. Então, eu estou ferindo o direito fundamental lá em cima, primordial, que é o direito à vida e o direito à saúde. Tem um movimento civil que está acontecendo direito à educação, que justamente é ao contrário, né? Elas dizem que são mulheres que estão fazendo esse movimento, e elas estão falando o quê? Que não se pode perder essa idade de ouro, tá? E aí vocês que são da área da educação, depois me expliquem e corrijam aí. Essa idade de ouro, que é até os 5 anos, como é que eu vou fazer com que essas crianças não aprendam? O prejuízo vai ser muito grande. Como que vai ser essa lá na frente, né? Essas pessoas, como é que vai estar a sociedade, como que o Brasil vai continuar. Mas eu abro para você, bom, eu vou abrir para vocês, vou deixar o doutor Rodrigo falar, para a gente voltar nesses pontos que eu coloquei aqui, e aí a gente vai conversando e entrando aí em algumas conclusões, e com certeza ouvir a mediadora, que eu tenho certeza que a gente vai ter bastante pontos aí para conversar, porque eu acho que eu já falei demais.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse encontro, desse debate, porque eu acho que isso é crucial, né? Pensarmos aí de uma forma coerente, de uma forma baseada em dados concretos, né? No que é que se tem hoje, no cenário que a gente tem hoje, e no que a gente precisa e no que está sendo feito, né? Eu acho que tem dois aspectos aí que, como médico, né, e como psiquiatra, e como psicanalista, a gente precisa abordar, né? Como médico, tem um lado epidemiológico que é importante a gente considerar. Como psiquiatra, tem um lado subjetivo que tem que entrar na conta. E como psicanalista, eu já me adianto, e a conclusão a que eu acho que a gente precisa caminhar é que cada caso é único, né? E ainda que a gente tenha dados de epidemiologia e uma visão de mundo, de país, de estado, de cidade em relação à pandemia e ao impacto disso, no caso a caso que a gente vai poder definir com maior utilidade para cada indivíduo o que se deve fazer, né? Então, o que a gente tem hoje, né, a respeito da pandemia de coronavírus no Brasil, no dia 12 de fevereiro, o Consórcio de Veículos de Imprensa, que é essa organização não governamental que se estruturou para poder dar notícias aí a respeito de como é que está a pandemia, tinha os seguintes dados, né? No Brasil, até agora, tínhamos, até o dia 12, sexta-feira, 9.765.694 pessoas infectadas no Brasil, tá? Com 237.601 óbitos, né? Só na sexta-feira, né, foram notificados 49.396 casos novos e 1.204 óbitos, tá? No panorama nacional, a gente vê que ainda não se conseguiu sequer estabilizar o número de casos novos e nem o número de óbitos, né? Então esses números continuam escalando. Tinham melhorado, mas recentemente a gente tem números semelhantes a setembro de 2020, né? Ou seja, de setembro até o final do ano esses números estavam melhorando e voltaram a piorar em razão de uma série de aspectos, né? E aí a gente vê a catástrofe que aconteceu em Manaus e que ameaça acontecer em outras regiões do Brasil também, né? Pensando no impacto da pandemia, né? A Unesco acredita que 160 milhões de alunos na América Latina foram afetados pelo coronavírus em relação a estudo, a acesso à educação, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento acredita que 20% da população não tem acesso à internet, né? E o que acontece? Com isso, existe aí um processo, um fenômeno de uma interrupção da aprendizagem, outros aspectos também que a gente acaba vislumbrando, né, e acaba se deparando com situações muito drásticas, né? Isso piora a fome, porque muitas crianças, como única opção de alimentação, têm a merenda escolar, né? Aumenta a exposição social a contexto de violência, porque ou as crianças, quando não vão para a escola, ficam na rua, ou ficam em casa, também muitas vezes expostas à violência, né? Porque a gente sabe que os principais autores de violência contra a criança, inclusive violência sexual, estão em casa, né? Então, o que a gente tem, né? Como opção, hoje, além das medidas de prevenção, que está todo mundo
quero crer, bem orientado aí com relação ao uso de máscara, a evitação de aglomerações, a utilização de álcool gel para desinfecção ou hipoclorito de sódio na ausência de álcool, 70%, né, gel ou líquido. Então, a melhor ferramenta que a gente tem é a vacinação, né? Porque o que a gente observou, né? A Folha de São Paulo, no sábado, ontem, né, divulgou a seguinte notícia, que 3 hospitais infantis na cidade de São Paulo, Hospital Infantil Cândido Fontoura, Hospital Darcy Vargas e Hospital Menino Jesus, né, tiveram um aumento do número de casos de infecção de crianças por coronavírus, né? Pode ser uma coincidência, pode ser um dado que vá se mostrando consistente ao longo do tempo, né? Então, no Cândido Fontoura teve de 7 casos na semana anterior ao início das aulas, aumentou para 12 nessa semana, depois do início das aulas. No Darcy Vargas, de 4 casos, assim, aumentou para 8 casos novos. E no Menino Jesus, de 7 casos, aumentou para 9. Então, parece haver um aumento do número de casos, né? A POSP, notícia da revista Fórum, na sexta-feira também, informou que numa amostragem, numa pesquisa que eles fizeram com 155 escolas, das 4.000 escolas no estado de São Paulo, de um total de 5.100, 4.000 retornaram às aulas, e eles fizeram essa pesquisa com 155 escolas. Nessas 155 escolas, que são uma fração pequena em relação ao todo, 278 casos de professores com coronavírus desde a retomada das aulas, né? E, então, o que a gente tem, como eu dizia, como ferramenta aí para nos proteger, a vacina, né? E aí temos o cenário nacional. 9% da verba destinada ao combate do coronavírus no Brasil, de um total de 24,5 bilhões de reais, só 9% dessa verba emergencial foi utilizada até agora para o combate ao coronavírus, né? Imagino que as pessoas estejam acompanhando aí a situação da discussão e da guerra política que se estabeleceu aí para a disponibilização da vacina, qual vacina, onde vacinar, quanto vacinar, quem vacinar, né? E aí, qual é a ideia? Até agora, no estado de São Paulo, cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Quem melhor conseguiu vacinar até agora foi Catanduva, no interior de São Paulo, com 7,2% da população vacinada. Tá? São Paulo, bom, cidades como Botucatu, com 7%, Rio Preto, com 5,7%, Marília, 4,8%. A cidade de São Paulo mantém a média do estado de 2,8% da população, né? A gente sabe que 70% da população tem que ser vacinada para se criar imunidade de rebanho. Quer dizer, a gente está longe disso, né? E no mundo, o que se está propondo a respeito disso, né? Como é que as pessoas estão vacinando? E aí entra no que eu acho que é o nosso tema, quando os professores e funcionários de escolas serão vacinados, né? Os professores e demais trabalhadores da educação. No Reino Unido, já na segunda etapa, só depois de pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades. Os professores já são vacinados. Nos Estados Unidos, logo depois de profissionais de saúde, todos os trabalhadores de educação, professores e os demais funcionários de educação. Na Alemanha, eles serão vacinados, os professores, na terceira etapa, depois de profissionais de saúde, idosos com mais de 80, de pessoas com outras comorbidades de risco e moradores de instituições de longa permanência para idosos, profissionais de saúde em geral. E na Alemanha, então, os professores serão vacinados numa terceira etapa, junto com pessoas com mais de 60 anos, né? No Brasil, o que é que o Ministério da Saúde propôs até agora? Que todos os profissionais de educação,
professores e demais trabalhadores da área da educação serão vacinados na terceira etapa, né? O que é essa terceira etapa? Seria depois de idosos, depois de profissionais de saúde, depois de pessoas com comorbidades e depois de profissionais, junto com profissionais com grande exposição e, portanto, grande risco de infecção, como, por exemplo, trabalhadores de área emergencial, bombeiros, policiais. Então, em tese, a partir do 4º mês de vacinação. Tá? Então, a gente tem a proposição de que, no 4º mês de vacinação, essas pessoas da área da educação serão vacinadas e, em tese, depois do início da retomada das aulas presenciais, está havendo aí um aumento do número de casos, né? Então, esse é o cenário epidemiológico, né? E aí depois eu volto para dizer um pouquinho de como é que a pandemia está aparecendo aí, como é que a pandemia está afetando as pessoas, e aí sim, no caso a caso, né, na vida pessoal, o que é que eu tenho visto como psiquiatra acontecer no cenário aí brasileiro, que é onde eu trabalho, né, um pouquinho também no exterior, mas principalmente aqui no Brasil, majoritariamente na cidade de São Paulo. Tá? Bom dia a todos e todas. Eu sou a Adriana, a Sandra já havia falado, sou professora. Quero agradecer a participação aqui também da Mônica, minha irmã, assistente social, que está na reunião. Ela trabalha em Mauá, que é bem carente também, né, a população. E eu quero falar um pouco agora do chão da fábrica, né, de onde eu faço parte. Nós iniciamos as aulas dia 8, né, e eu fiz uns questionamentos com os meus alunos e nós percebemos também isso, a questão que o doutor havia falado e até mesmo a Joyce, que era sobre as internets, né? Muitas vezes eles têm um aparelho que é ruim, está com a tela quebrada, o pai paga a internet, mas é só pré-pago e aí só consegue acessar quando esse pai chega em casa. Então, existem essas dificuldades nessa educação via online, que a gente percebe. Ao mesmo tempo, gente, eu vejo, porque eu também sou mãe, né, de adolescente, então eu vejo, assim, o prejuízo que está sendo causado nessas crianças de ter vergonha de perguntar coisas básicas. Eles estão tão introspectivo, tão internet, jogos, séries, e aí você olha, vai lá ver, aí pergunta você, ai, estou com vergonha. Então tem todo esse cenário. Uma outra coisa que eu percebi também é que nossos alunos eles não estão preparados, educados, nem têm amadurecimento para manter essas distâncias, para manter esses protocolos todos. Você vê que eles chegam com a emoção lá à flor da pele, vão se abraçando e estão juntos. Então, eu gostaria até de entender como que vamos fazer para manter esse distanciamento, porque uma coisa você está em sala, está lá cada um sentado, lá no seu ponto que deveria ser, mas troca de professor, intervalo, e é aquilo, na entrada, na saída, é o abraço, é o toque, né, que eles têm essa afinidade, e tirar a máscara. Então, como que vamos agir com isso? Como é que vamos educá-los? O que faremos, então, diante desse quadro? Tem a questão que é a epidemia em si, né, a doença em si. Temos as questões das doenças mentais, que desencadeia aí em todos esses jovens, mas temos também a proteção de professores, pais, avós que moram com esses alunos. Então, nós estamos, eu quero provocar vocês nesse sentido, tem muito pontos de interrogações aí que nós precisamos entender, identificar como é que vamos lidar nesse momento de melhor maneira. Já que temos que estar na escola, já que o governo abriu isso, o que podemos fazer perante esse cenário todo? Passo a palavra para vocês.
Só um momento. Tem uma participante ou um participante, Estrela Rei, está com a mão erguida. Eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas e solicitar que ela faça a pergunta, o questionamento ou o comentário que for pertinente. Por favor. Oi, Sandra, é o Max. É que o Windows está com esse nome. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá. É que o Windows está com esse nome aí, Estrela Rei. Eu não sei mudar isso. Na verdade, eu estava aqui... Eu fico pensando duas coisas nesse tema, né? Primeiro que no tema de saúde, eu tenho estudado e tenho revisto algumas coisas. Eu queria perguntar sobre o tal do protocolo Coimbra, né? Que ele diz que se a gente tomar bastante vitamina D, a gente se torna imune, mais os hábitos saudáveis medianos, claro, a gente se torna imune a qualquer tipo de vírus, né? Principalmente, inclusive do Covid. Ele tem aí E eu tenho pensado muito sobre como a gente vive a doença e não pensa a saúde, né? Então, no sentido de tomar sol, de caminhar, de se cuidar para não ficar doente. E aí eu fico pensando, eu tenho estudado as coisas que eu posso fazer para ter uma saúde boa e não ficar doente. E aí eu vejo como a gente não pensa em saúde quando a gente está no meio de uma situação de doença. E aí eu queria perguntar se vocês acham que tanto o protocolo, se a vitamina D realmente é isso, e o que pode, né? O que a gente pode fazer realmente para ter mais vitamina D no corpo. Se é válido, se existe contraindicação. E sobre educação, eu também fico pensando assim como a gente é lento para repensar totalmente o nosso modelo de educação, né? Porque a gente está lutando contra o passado, mesmo que o futuro venha mudar de novo. Eu fico pensando que a gente está tentando se encaixar num momento tão incerto para aquela figura de escola que tem horário, que tem cronograma, que tem um planejamento XYZ de salas, mas eu penso que as escolas deveriam totalmente se encorajar a se reinventar. Eu não sei como, eu não sei nem se precisa ter um único método, mas se reinventar, ir para os parques, fazer uma aula no parque onde pode ter distanciamento, quando tem sol, inventar uma coisa, sei lá, inventar jogos, redes sociais na internet para dar aula e criar uma outra dinâmica. Eu não sei exatamente a solução, mas eu fico pensando que é uma contradição a gente querer, nesse momento, adaptar aquela educação de sala de aula escolar, né, para o que a gente está agora, e fica esse conflito, essa tensão, que me parece que é pouco produtiva, enquanto a gente já há muito tempo quer reformular e quer revolucionar a educação, e a gente agora não consegue fazer essa revolução. Então, eu queria trazer essas duas questões aí, da saúde, como a gente pensa essa saúde, para ter saúde agora, né? Se é só vitamina D, melatonina no pulmão, e até onde isso nos imuniza, não imuniza os outros, mas até onde isso nos imuniza. E na educação, o que a gente pode desafiar a Secretaria de Educação a fazer uma educação, continuar a educação dos jovens e das crianças, mas na realidade em que agora estamos. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer alguns comentários. Este comentário eu vou fazer como professora. Eu vou até fazer um adendo aí ao que o Max falou. Muito obrigada pela intervenção, Max. Durante o ano passado, emergencialmente, a mobilização dos professores foi monstruosa, né? Num bom sentido.
pessoas com dificuldade de tecnologia, e eu estou me colocando aqui como exemplo de milhares, nós nos desdobramos para reaprender a ministrar aulas, a aprender efetivamente a lidar com os meios, com essa coisa do virtual, não sei quantas plataformas, aprender a filmar, a colocar streaming na internet. Bom, uma situação... Eu considero isso, e os meus colegas estão de parabéns, eu ainda apanho muito com isso, mas a minha evolução foi eu acredito que de mais até 10 anos em 10 meses. Um esforço muito grande. E essa revolução é um momento histórico, e eu acredito que este grande esforço deveria realmente ser aproveitado para nós darmos um salto em relação às maneiras, né, às formas de se ministrar aulas, simplesmente. Né? Olha só, eu não vou falar em dados aqui, mas todos sabem, né, nós que somos da educação, da Humanas, né, Adriana, nós sabemos que a construção das necessidades, elas são também, o professor, o médico, né, vai poder falar, o psiquiatra vai poder falar melhor, muitas das nossas necessidades hoje, elas foram construídas socialmente, né? Usar caneta esferográfica foi uma super evolução quando a esferográfica foi. O pessoal achava assim, nossa, mas isso vai emburrecer os alunos que estão acostumados a usar mata-borrão, molhar tinta e etc. Né? A Joyce falou também, isso é a questão da educação. Né? Eu poderia citar outras coisas, né? Mas olha a questão da idade de ouro, né? Da criança estar presente na escola. Eu tenho quase 55 anos, e esta idade de ouro, minha e dos meus parentes, das pessoas da minha geração, foram vivenciadas em casa, né? A dona Linda, minha mãe, ela ficou conosco na idade de ouro, né? Até os 7 anos, que era a idade em que as crianças eram mandadas para a escola, para o ambiente fora do lar, e já com o básico aprendido. Por favor, com licença, obrigado, limpar o bumbum, o nariz da caquinha. Ou seja, com o passar do tempo, nós fomos construindo, né, uma sociedade em que se delega, né, esta função inicial, nessa função aí do aprendizado de ouro, né, inicial das crianças, para outras, né? Para outras. Quando a nossa função seria, acredito eu, de transmitir conhecimentos, fazer um outro tipo de socialização, tá? Então, existem coisas, eu falo para os meus alunos, eu não entro na alçada do outro, né? Eu acho que tem coisa que a família faz, outra coisa as religiões fazem, né? Qualquer uma aí faz, e outras coisas estão na alçada da educação formal, né? Da presença da professora, do professor em sala de aula. Agora, nós estudamos também, né, como o Max falou, existem formas de dar essa aula. Por exemplo, o griot na África ensinava caminhando. Na Grécia Antiga também tinha aquela coisa do ensino, né? Patético, você vai andando, vai discutindo, vai olhando a natureza e vai, né? Essa situação de trancar criança em sala de aula de forma em fileira, quadradinha, essa necessidade, né, desse tipo de convívio é uma coisa foi construída historicamente, tem muito menos tempo, né, do que as outras formas de socialização e de ensino, e que está no momento propício para quebrar esse paradigma, para esse paradigma ser quebrado. Este modelo não satisfaz mais
a criança do século XXI, que já está com, né, o meio de comunicação, ela não precisa mais receber, ela pode pesquisar e construir o seu conhecimento. Talvez a nossa função de educadores, né, seja de organizar até e estabelecer algum diálogo, algum debate para que isso se consolide, né? Agora, nós descobrimos ao longo dos últimos 10 meses, 11 meses, que a presença da escola não é tão necessária assim. Então, assim, hoje nós estamos com a situação psicológica abalada, da falta de convívio, porque eu acho que é o momento de se construir outras formas de convívio, né? As famílias precisam estar mais presentes, os professores têm que ser colocados na sua função inicial e de direito. Eu posso transmitir as minhas aulas e eu me esforcei para aprender a transmitir as minhas aulas de maneira coerente, competente e à distância, né? E tem uma coisa que a gente aprendeu também, né? Tinha um mito de que né, as crianças, os mais jovens sabiam usar os meios muito bem. É falso. Eles sabem jogar, eles sabem, né, conversar lá no WhatsApp, mas veja, já que temos a oportunidade, infelizmente, né, a Terceira Guerra Mundial aconteceu dessa forma, né, mas já que nós temos oportunidade, eu acredito que a quebra deste modelo tem que ser urgente, para nos proteger as nossas famílias, proteger as crianças, inclusive. Então, assim, essa é uma coisa que eu quero colocar na discussão, estou colocando em discussão. Tem algumas outras coisas aqui que eu anotei, mas eu gostaria de ir falando ao longo da discussão. Tá? Eu fecho agora e passo a palavra aos debatedores. Bom, eu acho que essa crise que a gente está vivendo no mundo, né, para quem se preservar e seguir vivo, vai trazer muitas possibilidades novas, né? Porque a crise ela funciona para obrigar o indivíduo a se repensar, a sociedade a se repensar, né? Então, como a Sandra comentou, a gente está num momento de repensar esse modelo de educação, né? Marx, aí, o Estrela Rey, toca um pouco nesse ponto também, né? Esse convite a pensar em como pode ser a educação, e não só a educação. A doutora Joyce pode, muito melhor que eu, comentar a respeito do impacto disso nas relações trabalhistas, né? O emprego não vai, a atividade de trabalho não vai voltar a ser como era, né? Quase todo mundo com quem eu tenho conversado diz isso. O home office veio para ficar, o trabalho em domicílio veio para ficar, né? Então, os modelos que a gente tem conhecidos até agora já estão sendo repensados, porque não atendem às nossas necessidades nesse momento, né? É o que aconteceu durante todo grande evento histórico, guerra, peste, né? Então, de alguma forma, esse repensar os modelos vai acontecer, está acontecendo, né? Isso a gente tem associado a uma particularidade do nosso tempo, que é a velocidade de divulgação de informação e a maior facilidade de acesso a ela, né? O que traz um benefício imenso, porque com todas as reservas, a informação é mais democratizada, reservas no sentido de que o acesso à informação ainda é muito desigual, né? Mas a gente tem muito mais acesso à informação. Por outro lado, a gente tem que tomar muito mais cuidado com relação ao uso que a gente faz dessa informação, né? Eu posso falar passar uma informação completamente errada aqui e todas as pessoas que tiverem acesso a essa minha comunicação
passam a propagar uma informação errada. Né? Então, é muito perigoso. Então, respondendo objetivamente aí o que o Max, acho que Max, né, o Marcos, Max, questionou a respeito da vitamina D, a respeito de melatonina no pulmão, isso tudo ainda são informações muito incertas quanto à segurança do uso disso. Né? Eu te respondo como médico e como pessoa jurídica, como pessoa física. Eu não me sinto tranquilo de encher a cara de vitamina D e sair por aí sem risco de me infectar. Por quê? Porque alguns estudos mostram que pode ser que tenha vantagens, mas dessa informação preliminar a uma extrapolação para vamos dar vitamina D para a população porque está todo mundo imunizado, corremos o risco de ressuscitar a cloroquina, que já tem estudos bem feitos mostrando que não traz benefícios para o tratamento da infecção por coronavírus. Tem um uso muito claro e muito precioso em outras patologias, mas não com coronavírus. Né? O que a gente sabe hoje é que as medidas de precaução ainda são a melhor maneira de lidar com a doença. Especificamente a respeito da vitamina D, ela é absorvida através da ingesta de peixes, principalmente salmão, óleo de fígado de bacalhau, né, emulsão Scott, que existia muito lá atrás no tempo, o consumo excessivo dela pode causar até intoxicação. Então, o uso da vitamina D, que parece que é tão natural, é vitamina D, é natural. Picada de cobra também é natural, né? Então, tem que ser usado com muita cautela, porque o uso em excesso pode fazer mal, né? A respeito aí do que a gente, por alto, tocou, que é o impacto na saúde mental, né? O que é que eu tenho visto acontecer? As pessoas, elas estão adoecendo pelo isolamento, adoecendo pelo medo de se infectarem, adoecendo pelo medo de infectarem as pessoas à volta delas, né? Foi uma discussão que eu tive esses dias com um colega. Imagina só que uma criança vai para a escola e acaba nem sendo ela o vetor, o transmissor, mas uma pessoa da casa dela, por outras razões e circunstâncias quaisquer, acaba se infectando e morrendo. Como é que essa criança vai lidar com a dúvida de se foi ela que foi para a escola e transmitiu para o vovô, e o vovô morreu de coronavírus? Como é que a criança vai manejar essa informação? Então, eu acho que precisa se tomar muito cuidado na hora de definir, e aí entra o que eu dizia, do caso a caso, né? Não dá para generalizar. Então, todas as crianças a partir de tal idade devem voltar à escola. Tanto é que, felizmente, isso foi uma postura que eu achei muito acertada do governo do Estado, quando propôs que cabe aos pais a definição final de se vão enviar a criança para a escola ou não. Né? A doutora Joyce pode até me corrigir se tem alguma novidade a respeito disso, mas que eu saiba, a informação é essa, né? Que foi determinado que as escolas voltem, né? As escolas estaduais, estamos falando do Estado de São Paulo, retomem as aulas, mas a decisão final de se as crianças vão para a escola ou não, cabe aos pais. Felizmente, porque, de novo, não dá para generalizar. Se, por exemplo, eu tenho uma criança que, em tese, tem um risco menor de se infectar por particularidades do sistema imunológico, respiratório e tudo mais, se na casa em que vive essa criança, e isso é um cenário muito frequente de se ver, tem um idoso, tem um adulto com comorbidade, será que essa criança deve voltar à escola? Então, aí, de novo, entra a questão do caso a caso, de como manejar a situação, né? Então, o que eu tenho visto acontecer, né? As pessoas adoecendo com ansiedade, né? Porque lidar com esse cenário de falta de informação, de informações erradas, de baldes e baldes de fake news todo momento, né? E o risco de se infectar,
versus a necessidade de sair de casa, porque se o chefe, o patrão, o dono da empresa, o empregador determina que esse funcionário vai voltar, se vira funcionário e volta, vai pegar ônibus lotado, metrô cheio, e por aí vai, né? Por outro lado, tem também a questão do isolamento social, né? Então, encontros familiares que antes eram uma fonte de troca, hoje precisam se redefinir, né? E, felizmente, para quem tem acesso a isso, a tecnologia possibilita minimamente superar essa situação, né? Então, na minha casa, todos os aniversários hoje são feitos em live, para a hora de cantar o parabéns e cortar o bolo. É o ideal? Não, puxa, eu adoraria que os avós das minhas filhas pudessem abraçar as crianças, mas uma escolha pessoal, né? Eu e minha esposa resolvemos que não, eles não vão abraçar as crianças pelo risco de as crianças transmitirem coronavírus para os avós. Então, não. Então, as festas são online, né? De novo, não é o ideal, mas é o possível, né? E aí depois eu volto para dar algumas recomendações aí de como manejar a situação no dia a dia, algumas recomendações gerais que, de novo, devem ser particularizadas aí para cada pessoa que tenha que lidar aí com essa nossa realidade. Você levantou a mão, obrigada. Sandra. Quer falar? Não, só para fazer um comentário, e depois eu já passo para a Joyce, que já está logo na sequência. Então, as famílias têm escolha, né? Elas podem escolher. Agora, o professor não pode escolher. Então, nós estamos numa, sabe, uma situação complicada. Eu não tenho livre-arbítrio sobre a minha pessoa. Então, eu passo a ser uma espécie, eu estou escravizada pelo sistema e pela ordem do superior. E aí eu até pergunto para a Joyce, né, além do que você vai falar na sequência, existe alguma brecha, alguma situação, alguma possibilidade jurídica? Porque dentro da minha categoria, das possibilidades da minha categoria, não existe. Agora, existe uma outra saída, porque eu tenho, sim, muito medo de transmitir para os meus pais idosos, com os quais eu tenho, com os quais eu tenho muito contato, né? Eu estou praticamente, quer dizer, eu estou morando com eles hoje, né? E eu acho absurdo. E porque para receber 8 alunos por vez em sala de aula, o nosso trabalho não está sendo realizado a contento, o nosso trabalho de educadores, né, não está sendo realizado a contento, nós estamos efetivamente nos transformando em cuidadores, em babás, nós estamos não estamos fazendo efetivamente o nosso papel. Aliás, eu até distribuí bolinho e suquinho essa semana. Entendeu? Agora, aula, infelizmente, aula não houve, ou seja, é uma farsa que nós estamos vivendo, né? E é isso. Eu passo a palavra, tem outras coisas e vou pontuar mais, mas por enquanto, por favor, Joyce. Vamos lá. Eu fiquei ouvindo aqui vocês e eu sempre volto, não adianta, eu sempre volto para o pão e circo, porque para mim é justamente isso, como o doutor Rodrigo falou, há uma guerra política, né? Infelizmente, a vacina, que no momento é a única solução que nós temos, como o doutor disse, virou uma ferramenta, né, de guerra política. E, como eu falei, é o que a pandemia faz a todo momento. Evidenciou ainda mais o quanto, né, o Estado quer, e quando eu digo Estado, né, o governo em si, o país, quer manipular e quer mover a massa, né? Então, eu questiono, a mãe de 5 filhos, que é diarista, que precisa trabalhar, que não sabe o que faz com os filhos, porque se ela deixa os filhos
trancados dentro de casa e vai trabalhar para ter o sustento dela, pode vir assistente social, que aí está participando aqui com a gente, que pode falar melhor. E ela perder essa guarda ou ter alguma intervenção nesse sentido, como é que ela faz? Como é que ela come? Né? Eu falo que a escolha de Sofia, para alguns, está sendo comer ou morrer, né? Ou ter a possibilidade de morrer com a contaminação. Isso a gente percebe desde o início da pandemia, né? E aí, quando essa mãe de 5 filhos, ela tem a possibilidade e o governo vira e fala, olha, as escolas são obrigadas a retomar, com certeza ela vai votar nesse governo e ela vai dar graças a Deus, porque ela precisa trabalhar e ela precisa, como a Sandra falou, que alguém cuide dessa criança. Ela não está nem preocupada agora com a educação dessa criança. O governo não está preocupado com a educação dessa criança, porque se tivesse preocupado, ele já teria mudado esse plano, que eu tenho certeza. Conheço, gente, muitos educadores, e todos vocês eu admiro muito, porque são todos muito ativistas. Há movimentos para que essa mudança aconteça, há essa solicitação, há essa carência, mas isso é vantajoso para o Estado? Essa alteração? Ou a gente deixa para aquela parte da população, que é uma parte da população que segundo eles, merece uma atenção maior, porque é da onde vai sair toda a parte, como é que eu posso dizer? Leitoreira, né? Toda a parte que vai realmente gerir aí o país da forma que eles querem, né? Então, isso para mim está muito claro, desde o início da pandemia. Já estava antes, mas a pandemia escancarou isso de uma forma muito gritante. Eu concordo que não há necessidade, que nem vocês falaram, da criança, ela está nessa caixinha para aprender, e ela já estava aprendendo? Aí pergunto para vocês, ela já estava aprendendo antes? Foi a pandemia que trouxe esse debate? Esse debate ele já vem de muito antes, né? É que agora a gente está realmente, agora não é mais só a questão de manipular essa cultura de massa que eles estão criando. Agora é uma questão dessa massa viver, né? E aí quem pode ajudar a modificar essa sociedade, que são vocês, educadores, agora também estão morrendo. Porque também não é vantajoso que vocês estejam aqui para serem ativistas, para estarem aqui modificando, né? Não sei se é uma visão muito radical que eu tenho, mas isso para mim é muito claro. E é claro também que isso traz, e aí o doutor Rodrigo pode falar com mais propriedade, essa abertura aí de consciência, essa visão, traz cada vez mais as ansiedades, os problemas psicológicos que a gente tem, psiquiátricos, né, porque chega um momento que você realmente não consegue lidar. Eu fico pensando no professor também, né, doutor Rodrigo? Imagina um professor que pega Covid, e se dali alguma criança pegou Covid, se aquela criança morre, como é que é a visão do professor também? O professor que já não queria estar na sala de aula, porque ele já não queria... Eu tenho certeza que vocês estão olhando não só os seus familiares e vocês, mas estão olhando aquelas crianças também, e a família de todas essas crianças, porque vocês sabem que, se vocês tiverem a oportunidade, vocês estão influenciando cada família. Esse é o objetivo maior de vocês, e é isso que vocês lutam e vocês buscam a todo momento, que é o que a gente já conversou numa outra live. Se a semente for plantada em eu já estou muito feliz, né? Mas, nesse momento, os seus alunos, eles precisam ser cuidados apenas, eles precisam que alguém só esteja ali olhando para eles, né? Para que eles não fiquem desamparados. A questão do direito, pode ser feito alguma coisa? Sim, pode ser feito muita coisa. A gente sabe que o movimento social, principalmente aí nas questões raciais, vou usar como exemplo, que é um recorte que eu sempre faço, a gente sabe que se não fosse os movimentos, né, o movimento negro, a gente não teria, por exemplo, a política pública de saúde da população negra, que hoje não está 100% aí ativa, tem muita coisa que está na teoria, mas pelo menos existe, né? Se não fosse esse movimento negro, a gente não teria aí o Ministério da Saúde declarando que o racismo existe e declarando que o racismo, sim, é uma das determinantes de diretrizes aí para determinar se a pessoa tem saúde ou não, assim como as questões financeiras,
né? Então, a gente sabe que esse movimento, ele vem com muita... Ele está trazendo cada vez mais força, e se não fosse a sociedade quem dispor e se organizar para que as coisas acontecessem, a gente estaria ainda como... Eu vou chamar de estrela rei, que foi como eu gravei, tá? Como ele mesmo disse, né? Uma coisa que já vem lá de trás, que a gente já está lutando, não é de agora. O que pode ser feito tem sim, dentro do direito, e aí é uma luta grande, mas é você provar que, assim, o seu direito fundamental à vida não pode estar sobreposto à sua obrigatoriedade em trabalhar, se existem outros meios para que isso aconteça. Como o doutor Rodrigo falou, a vacina hoje é o que a gente tem, não é? Por que eu não me organizo e não me programo? Ou para colocar a prioridade dos professores, que, minha opinião, pessoa física, como diz o doutor, pessoa física é essa. Até agora eu não entendi. Se os professores eles têm que retornar, se a saúde das crianças, esse prejuízo da educação, essa idade de ouro, né, Sandra, que foi utilizado como uma justificativa aí para fundamentar essa briga para retornar às aulas, por que não foi colocado em primeiro também? Não é essencial, junto com quem nos protege, quem cuida da nossa saúde, a educação também não está ali nos direitos sociais, como é que eu não vou colocar o professor também? E outra, se está tudo bem e o cronograma vai ser cumprido até julho, todo mundo está vacinado, por que eu não posso esperar mais 6 meses? Qual é o problema de esperar 6 meses? Aí tem questões políticas, aí tem questões, né, de vamos precisar aí de votos, eu preciso deixar as pessoas felizes, as mães, os pais, eles não aguentam mais, porque, como vocês mesmos disseram, já foi terceirizado essa questão, a educação é uma coisa, né, e o básico da criança é outra, que a família, e eu já vi vários debates sobre isso na educação também, né, os pais, alguns não estão mais preocupados em trazer o básico e exige de fora da escola estadual, da escola da prefeitura, que isso seja feito. Ele quer a criança pronta ali para dar continuidade. Então, tem sim como você justificar, está dentro do direito constitucional, você tem como justificar que o seu direito à vida e à saúde, ele não pode ser cerceado, você não pode ser obrigada a trabalhar, sendo que existe essa possibilidade, né? O nosso direito de liberdade, ele também já está sendo cerceado, mas por quê? Como eu falei, o direito à saúde e o direito à vida, ele é muito maior, então está mais do que justificado. Agora, esse do trabalho não tem como você justificar que está acima. Como é que você justifica que educar alguém está acima da sua vida, sendo que você pode fazer isso com outras ferramentas que o governo pode disponibilizar, e foi um dos dados que o doutor Rodrigo trouxe aqui, né? Só 9%, se eu não estiver errado, do orçamento que foi utilizado até agora. E se não foi utilizado mais, gente, é porque não tem interesse, como eu falei. Aí a gente volta para a questão da massa, né, da manobra. Essa é a justificativa jurídica mais cabível, você tem como entrar, sim, com essa solicitação. E se todo mundo entrasse, eu acredito que a gente ia fazer um grito, né, no judiciário. Para vocês terem uma ideia, quando a vacina começou a acontecer, só para finalizar, que eu vi que tem gente levantando a mão, quando a vacina ela começou a ser estudada para ser colocada, o Supremo Tribunal Federal, eles ficaram vendo a possibilidade de ser algo obrigatório para todo mundo. Todo mundo é obrigado a tomar a vacina. E aí eles viram que ia ficar uma coisa muito pesada, né? Nossa, todo mundo vai ser obrigado, né? Eu vou fazer de forma coercitiva. A pessoa tem que ir lá e tem que tomar, e eu vou deixar muito na cara, né, que eu tô manipulando demais. E aí, o que eles começaram a estudar naquela época? Não, você não é obrigado a tomar vacina, mas se você não tomar vacina,
A sua empresa pode não aceitar você a trabalhar se você não tiver vacinado. Você não consegue viajar se você não tiver a carteira da vacina. Você não consegue entrar em determinados estabelecimentos se você não tiver a vacina. Ou seja, se você quer viver em sociedade, você vai precisar tomar vacina. Então, é aquelas formas de camuflar, né, a medida. Eu não vou mostrar que eu sou impositivo, que o Estado Democrático de Direito está bem abalado no momento, e aí eu vou achar uma forma que é alternativa, né? Por que o home office ele está funcionando? Porque são empresas, dinheiro, capital. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso de dinheiro no Brasil, eu preciso que as coisas funcionem. Eu tenho a economia, mexeu no bolso, as coisas acontecem, e aí as empresas estão funcionando tranquilamente, viram que é melhor do que antes, a mudança precisa acontecer. Por que eu não mudo na educação? Passar a palavra. Eu só queria fazer uns comentários, eu já passo para o Max, né? O próximo é o Max. Gente, olha só, os professores são tratados como, desculpe a palavra, mas é gado, massa. Máquinas, né? Tem uma coisa que eu já falava antes, né? A gente já discutia isso na escola, né? A Adriana, né? Até me ouviu falar isso. Tem famílias e no nosso próprio empregador, né? Acha que é assim, parece que é um disco voador, né? Que para em cima do estabelecimento toda manhã, aí faz aquele, né? Doutor Spock, 3 para descer. Aí a gente desce lá, projeta, né, uma máquina, nós ficamos lá dando aula, aí no final do expediente, aí vem a luz e leva de volta, ou seja, nós ficamos hibernando lá, né, não somos pessoas, somos ferramentas para aquele trabalho, né? Não tem sangue, não tem família, não tem transporte, 2 conduções, ônibus e etc. Infelizmente, é complicado. Nós vamos fazer assim, o Max pediu primeiro, tá? Aí quem vem a Thaís, e aí eu vou pedir para voltar pro Dr. Rodrigo, porque ele ia... A Adriana quer falar? Não, quer comentar? Não? Então, aí eu vou pedir para voltar com o Dr. Rodrigo, que ele ia falar sobre o que fazer, né? Que isso né? Isso me aflige muito. O que eu posso fazer? E aí nós vamos encaminhando. Ah, tá. A Thaís, desculpe. Então vai lá. Max, Thaís, né? Doutor Rodrigo. E aí nós vamos nos encaminhando para o encerramento, porque, nossa, nós precisamos fazer dois, né? Né? Segunda discussão sobre, porque está rendendo e suscitando mais discussão. Então, Max, por favor. Oi, gente. Gostei que o pessoal gostou do Estrela Rei. Vou usar no próximo empreendimento. Escuta, eu estou pensando aqui... É que estou fazendo comida, deixa eu... Eu estou pensando aqui o seguinte, o que será que essa fase de ouro me incomodou bastante, essa fala, porque como foi, o que as crianças perderam, como foi a fase de ouro no campo de concentração, né? Quando as crianças tinham que ficar naquela situação, como que foi qual foi a perda dessas pessoas, elas, né, que saíram, que estão vivas até hoje? Qual é a perda dos quilombolas, dos indígenas, todos esses séculos sem a fase de ouro, né, dentro de uma escola? Eu acho que se essa fala vem da classe média branca, ela tem que tomar uma chibatada, sabe assim? Porque agora que ela vem se preocupar com fase de ouro. E, de repente, assim, a empregada dela, às vezes, nem tinha creche para o filho e tudo bem, ela tinha que comprar sapato. Então, assim, pode ter um prejuízo? Pode ter um ônus? Pode, mas eu acho que a gente precisa realmente estabelecer prioridades e colocar para as pessoas se a prioridade dela é vida ou trabalho, né? E se ela achar que é trabalho, que ela que trabalhe, ela que vá para a escola, ela que faça mutirão, ela que se desdobre, não coloque a vida dos outros em risco,
por conta da prioridade dela, né? E a gente precisa estabelecer que a nossa fase de ouro ainda tem muitos anos pela frente, independente de quantos anos a gente tenha. Era só isso mesmo. Beijo. Muito bem, Marcos. Adorei sua fala. Thaís? Não, só... Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Não, só fazendo um adendo em relação ao home office, né? Em relação falando como mãe agora, né? Realmente, o ano passado foi um ano complicado, diferente, e chegou até um momento de desespero, assim, porque o que você faz com uma criança de 4 anos, no meu caso, dentro de casa? O que você faz com uma adolescente de 21 anos que está iniciando a vida adulta, está fazendo faculdade, que você vê começando a adoecer? O que você faz com uma criança de 10 para 11 anos que está no auge, se descobrindo como mulher, como tudo, e não pode compartilhar nada disso com ninguém? Então, assim, foi bem, bem difícil, foi bem complicado. E eu acho que quando algumas mães, e independente da classe, tá, gente? Porque eu vejo que a gente fala muito de classe baixa, né? Empregada doméstica, enfim. Mas aqui no prédio mesmo eu encontrei, nós optamos a não mandar as crianças para a escola. Nós fizemos essa opção. Mas eu encontrei uma mãe aqui no prédio com 3 crianças, que as 3 estão indo para a escola. E o filho dela de 3 anos estava sem máscara. E ela, tudo bem. E aí você fica pensando, meu Deus, e ela falou que ela está home office. Aí você fica pensando, qual é a necessidade dessa mãe? Aonde está a necessidade dela? Eu não concordo com isso. Mas eu sei o preço que eu pago também por fazer isso. Então, tipo assim, são opções que a gente acaba fazendo em conjunto com a família para poder se preservar e preservar os próximos. Mas eu tenho uma amiga que está adoecendo, ela trabalha numa grande empresa, ela trabalha com seguros altíssimos de navio, sabe assim, ela trabalha com valores, e ela tem uma filha de 2 anos e meio para 3, que quando falou assim, a gente vai abrir, a primeira coisa que ela fez foi mandar a menina para a escola, porque ela estava ficando doente. Aí, assim, é muito controverso isso, porque assim, o que uma mãe doente faz para poder trabalhar, e ela precisa daquele trabalho, ela precisa dar conta daquilo, e ela precisa prover a família, e ela precisa cuidar da filha. Então, assim, é tanta coisa envolvida que, assim, eu acho que realmente a arma que nós temos é a vacina. Então, assim, o que a população deveria, além de todo o resto, eu fico pensando na dor dos professores também, porque como a gente a gente vê só, não é que a gente vê, a gente tem a nossa realidade, cada um tem a sua realidade. A minha realidade como mãe, eu estou expondo agora. Quando você conversa com o professor e o professor põe realmente isso de pensar, nossa, imagina se eu pego, passo para uma criança e a criança passa para o avô e o avô vem a falecer. Cara, como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Então, assim, acredito que o ideal, assim, o melhor dos mundos é pressionar o poder público para vacinar o quanto antes, entendeu? Porque não se tem o que fazer, porque é muita dor. Se você for para pensar, é muita dor. É dor de todos os lados. É dor do professor, é dor da criança, é dor dos avós, é dor. A gente tá tentando driblar essa dor, assim, essa falta. E é difícil, gente, não é fácil, não. E assim, como empreendedora também, que eu sou empreendedora, também é difícil você, tipo, pensar, tá, eu vou oferecer o meu alimento para alguém, eu tenho que pensar em milhões de formas de prevenção, eu mando o cartãozinho, por favor, passa álcool, higieniza, porque eu sei como é que sai daqui, mas na hora que a pessoa, eu não sei como é que o motoboy vai manipular isso. Então, assim, são muitas questões, né? Mas fazendo só esse parâmetro, esse adendo, assim, também, para a gente ter uma visão geral de tudo. Eu acho que é do médico, da advogada, dos professores, das mães. As crianças ainda não, talvez não consigam falar, mas eu acho que era depois legal chamar uma pessoa, se tiver uma próxima, para a gente ver a visão deles também, para a gente entender melhor a visão deles. Eu acho que seria muito pertinente, né? Porque também a gente consegue lidar melhor com isso, né? Ajudá-los de uma forma mais efetiva, acredito eu.
Mas era isso que eu queria falar, gente. Obrigada. Bom, fazendo um pouco como os peripatéticos gregos que a Sandra comentou, e andando e pensando, né? Eu penso que tem aí uma perversão da lógica, né, perpetrada pelo nosso Estado, né? E quando perpetrada na prática, na teoria não. Quando se diz que o retorno às aulas é algo crucial, crucial como é o funcionamento dos serviços de saúde, dos equipamentos de saúde para atendimento da população, os professores e demais funcionários da educação, né, porque tem lá o BNDES, tem o agente escolar, tem o pessoal da secretaria, enfim, tem todo um pessoal além dos professores que também está se expondo, né? Essa população específica precisaria ter o mesmo grau de prioridade que os profissionais de saúde para se vacinarem, né? E ainda que a gente ouça que o Ministério da Saúde proponha que aí na terceira etapa, né, ou seja, a partir do 4º mês de vacinação, os profissionais de educação também sejam vacinados, a situação é, antes disso, como é que fica a vida dessas pessoas que não vão de disco voador para a escola, né? Então, eu penso que tem aí sim essa perversão, porque se eles são tão cruciais quanto os profissionais de saúde, por que eles não são tratados da mesma maneira que os profissionais de saúde? Né? Essa é a falta de lógica, a perversão da lógica, né? Com relação à questão da vacinação, a gente tem aí, Rio de Janeiro, início do século XX, a revolta da vacina, porque as pessoas tinham medo da picada contra a febre amarela. E hoje as pessoas têm medo de virar jacaré, né? Passados 100 anos, com tudo que a gente já conseguiu, o ser humano chegou na Lua e já a gente está em Marte e a gente ainda tem medo de tomar vacina, né? E aí entra uma questão que cabe toda uma discussão filosófica, jurídica, médica, a respeito de, bom, eu tenho a liberdade de não tomar vacina, mas é um direito meu exercer essa liberdade, quanto o exercício dessa liberdade pode causar a morte de alguém, né? Então, eu, como profissional de saúde, defendo, sim, o uso da vacina como a única ferramenta hoje segura para combater o coronavírus. Tá? O que a gente tem hoje, concreto, né? Com o Coronavac, por exemplo, né? Essa vacina da Sinovac e do Butantan, Instituto Butantan, 50% das pessoas vacinadas não vão se infectar. E os outros 50%? Tem uma segurança de 98% de que essas pessoas, se infectarem, têm uma forma branda, ou seja, 1% das pessoas vacinadas vai parar no hospital. Eu acho que compensa o risco de virar jacaré, né? Bom, mas enquanto nos vacinamos, né, o que a gente pode fazer? E aí a Organização Mundial de Saúde, como sempre, muito precisa nas suas intervenções, em maio de 2020, propôs aí, depois eu posso até passar para a Sandra, para divulgar o link, né? A Organização Mundial de Saúde propôs algumas medidas, né, para as pessoas que estivessem em confinamento, né, se resguardarem do impacto do confinamento e desse contexto de pandemia, né? Para quem não pode cumprir o confinamento, é máscara, evitar aglomeração, álcool gel, chegou em casa, deixa o calçado para fora, não vai ficar sapateando em casa com o sapato que estava na rua, troca de roupa, toma um banho, lavar os cabelos não é algo diário, né? Então, a cada 2 ou 3 dias lavar os cabelos, é menos que lógico. Tem uma situação de um contato muito grande, aí convém lavar os cabelos também, mas chegou em casa, põe essa roupa para lavar, desinfecta os calçados ou com hipoclorito ou com álcool, né? E aí entra em casa e segue a vida, né? É um risco?
mas é o que a gente tem. Agora, para quem está confinado, né, o que a gente pode fazer? Criar uma rotina, né? Porque aquela ideia de que são só 15 dias, são só 20 dias, a gente sabe que não são só 20 dias, a pandemia, a quarentena já tem muito mais do que 40 dias. Então, a gente tem que criar uma rotina para nós, adultos, e para as crianças, ter uma rotina, horário para acordar, horário para as atividades, né? E aí, para quem está fazendo isso é muito importante, horário para começar a trabalhar, porque isso o empregador vai cobrar, e horário para encerrar o expediente, horário para parar durante o expediente, porque se quando a gente está na empresa, a gente para para almoçar, em casa precisa parar também. Se a gente bate ponto e vai embora para casa quando está no trabalho, estando em casa, a gente deve ter horário para encerrar o expediente também, né? Então, criar uma rotina. Nessa rotina precisa ter o quê também? Atividade física. Mas não dá para sair? Sim, não é para ficar saindo, de preferência, né? Por conta dos riscos de aglomeração, de exposição, mas dentro do possível, se dá para fazer em casa, faz uma atividade física em casa, né? Uma paciente minha perdeu 18 quilos pulando corda, né? Então isso é possível. Não, eu prefiro sair. Ok, escolha horários em que o risco de contato com as pessoas seja menor, né? A gente sabe que correr sem máscara, por exemplo, uma pessoa quando corre, se estiver infectada, ela pode transmitir esse vírus num raio de 4 metros, sendo que o normal, respirando calmamente, como quem não está correndo, é de transmitir o vírus num raio de 1 metro. Então, um corredor infectado expande em 4 vezes a chance de infectar alguém, se tiver sem máscara, né? O que mais tem que fazer? Ter realismo nas medidas, né? Que se vão adotar. Se tem o cronograma aí de quando fazer o quê e o roteiro do que fazer para evitar a infecção, vamos nos ater a isso, né? Não vamos entrar aí no universo das fake news, porque chá disso e creme daquilo e não sei o que pode fazer bem, porque não tem comprovação científica. Então, vamos nos ater aos dados concretos. Com relação ao contato com as informações sobre pandemia, né? As pessoas começaram a entrar num frisson. Se a gente vai aí para os meios de comunicação, passam horas só divulgando número de coronavírus. Isso é importante, importantíssimo. O canal de comunicação tem que fazer isso. Mas nós devemos tomar cuidado com o acesso a essa informação, porque as pessoas adoecem, elas se angustiam de ver isso. Então, 1, 2 vezes por dia, tá bom, já teve contato com a informação, já teve uma novidade, já recebeu lá a informação necessária, acabou. Vá ver outra coisa, né? Isso não é alienação, isso é prevenção, né? Com as nossas crianças e conosco mesmos, nós devemos ter muito cuidado com a expressão dos sentimentos, né? Devemos permitir que esses sentimentos se expressem, né? E acolher a manifestação da criança. A criança, nesse contexto de pandemia, de confinamento, ela fica mais apegada, porque o universo dela está restrito a isso, para quem está com ela em casa. Então, ela vai ficar mais grudentinha mesmo. Vamos entender isso, vamos buscar com a criança as alternativas. O que pode se fazer com uma criança que está grudenta na barra da saia da mãe, né? O que dá para fazer? É isso que a gente tem que pensar, né? Lembrando que nós, pais, somos o modelo que essa criança vai seguir. E se a gente tiver um comportamento claramente de desespero, a criança vai se desesperar, ela nem sabe por que ela está desesperada, né? Aquele filme A Vida é Bela, nesse ponto, é lindo, né? Porque quando o pai está lá criando um filhinho no campo de concentração, ele vai ter lá que dar os pulos dele para tornar possível a vida do menino num contexto completamente desumano, como o confinamento no campo de concentração, né? Então, acho que a gente pode se espelhar um pouco no personagem lá do Bernini e tentar também nós criarmos essa condição para que os nossos filhos tenham o melhor respaldo e o maior resguardo possível nesse momento, né? Então, era um pouco essa aí a minha fala, a minha proposição de intervenção.
pessoal, eu acho que foi bastante produtivo. Eu queria agradecer a todos. Infelizmente, vamos fazer dois, né? Uma segunda discussão. Infelizmente, nós temos que finalizar, porque nosso tempo já está no final, mas eu gostaria de terminar aqui com 2 imagens e outra uma historinha, né, de família. Mas eu vou começar. Uma imagem desta semana que me encheu assim de tristeza. No Catar, né, o repórter lá filmou as condições do metrô, né, e tem uma marca lá, um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não. Eu, quando pego aqui, apertado, né, um aqui, um de frente, parece uma lata de sardinha, sem contar os ônibus, ou seja, tem alguma coisa errada aí. E a minha mãe ainda conta, né? Minha mãe, Dona Linda, de 77 anos, ela se lembra, isso em lembrança da revolta da vacina, que foi muito bem lembrado aí pelo Dr. Rodrigo. A minha mãe, ela nasceu em 1944 e ela sempre conta a história de que o meu avô Venâncio, né, que esteja em bom lugar, lá no interior de Alagoas, São Luís do Quitunde, um dia, né, surgiu lá uma tal de vacina e todo mundo começa a discutir ali naquela vilazinha se vai, se não vai. Alguns, inclusive, dizem que estão com medo né, os homens lá com medo da impotência, né? E aí, toma, não toma. Meu avô pegou os 7 filhos restantes, né? Porque eles tiveram, meu avô Venâncio e minha avó Marinita tiveram 14. 7 vingaram. E talvez com medo de que esses 7 também se fossem, né? Ele fez, segundo minha mãe, abre aspas, colocou todos os 7 em filinha e foi direto para o posto de vacinação, que naquela época era uma cabana que eles punham lá e iam vacinando o pessoal na vila, né? Então, me inspirando aí no vô Venâncio, olha só, não tem período, não tem idade, não é uma questão de localização geográfica. As pessoas podem dar uma chance para a ciência, mesmo sem conhecer ciência, porque o meu avô era analfabeto, mas ele tinha consciência de que aquilo salvava vidas, e ele preferiu, né, apesar dos boatos que ele ouvia, fazer esse favor para a família, e olha, gente, que bom que o meu avô tinha essa consciência e transmitiu isso, né, para os descendentes, né? Eu tenho muito orgulho. Isso, e o Venâncio. E eu tenho muito orgulho de ter, né, esse ancestral na minha família. Que bom que ele transmitiu isso para minha mãe, e meu pai também, mas para minha mãe. Eu tenho minha carteirinha de vacinação de quando eu era criança, ainda está guardada aí, ela não falhava um mês, ela estava lá sempre e continua lá guardadinha, né? Porque eu gostaria que ela contasse essa história por muitos e muitos tempos ainda, né? Para muitas pessoas. É isso aí. Pessoal, eu vou me despedindo. Alguém gostaria de falar um tchau especial? Adriana? Eu gostaria sim. Gente, na verdade, essa reunião toda serviu para tirar muitas das minhas dúvidas, me deu um acalanto muito bom. Eu fui muito ouvinte participativa aqui, porque, de fato, você não sabe mesmo muito o que fazer, né? Tem a questão mãe, tem a questão profissional, e aí você fica naquele dilema, uma filha pré-adolescente. Mas é isso, né? A gente está sempre se reinventando, se readaptando, e aí também nós temos um caminho aberto para uma nova geração que vai achar outros moldes, né? Outros moldes de estruturação, enfim.
E é isso, eu agradeço muito, nós estamos falando aqui de vacina, então, como eu falei, a minha irmã, ela está aí, acho que no vídeo, assistente social, ela tomou, ela fez parte, ela se inscreveu lá para fazer parte dos testes, né, da vacina, então ela já está imunizada, porque ela não tomou o placebo, ela tomou a vacina mesmo, e foi um exemplo, né, porque era um teste, com todo esse comentário, mas é isso, a ciência vence, esclarecimento é sempre o melhor caminho, né, para nos levar à luz. Então, agradeço a todos, muito obrigada, viu? Agradeço a Sandra por essa oportunidade também. Bom, eu agradeço a todos a presença de todos, de todas. Olha, sem palavras sempre, né, para expressar, né? Todos moram no meu coração, já são da família Tiwaras, e eu vou até pedir permissão para colocar o nome de vocês, né? Incluí-los na lista, né? No nosso grupo de organização de eventos, tá bom? Então, pessoal. A Ana quer falar alguma coisa? Ana? A Ana chegando. A Ana. A Ana, hoje, eu mais que eu vi mesmo, foi bem produtivo. Vamos levar aqui bastante conhecimento para difundir aí no nosso trabalho também, porque desde que começou a pandemia, nós não paramos, né? Continuamos aí na linha de frente. Fui contaminada, infectada ano passado, passei, aí como o doutor disse, essa ansiedade de não pegar e acabar pegando, e depois, como mãe, né, também, transmitir aí para a família. Então, realmente é uma resiliência, né, um aprendizado para todos, e como a gente se comporta, né, perante como profissional que está à linha da frente, o que você pode dar de exemplo, porque muitas pessoas olham você como um exemplo e como você está se comportando, né, nessa situação. Então, quanto mais informação que nós tivemos, é importante para a gente também estar aplicando aí no nosso trabalho. E dentro da nossa família também, sou mãe também de adolescente e vai para a escola, o filho, ele não consegue sozinho em casa e eu no trabalho avançar também nas suas obrigações aí escolares. Então, realmente, fica várias dúvidas e quanto mais informação a gente aprendendo. E essa informação, né, esse debate foi de bastante valia aí. E é isso, acho que a educação e o conhecimento sempre em primeiro lugar, para a gente também poder orientar aí as pessoas que estão esperando essa informação de nós, né, esse conhecimento. Então, como professora, um trabalho alternativo que eu faço na educação pública, orientar as famílias, né, através das crianças, dos pais, da família mesmo, aquele que toma conta né, dessa criança, desse jovem, como que ele vai atender aí os seus familiares, né? A mudança começa primeiro conosco, depois eu levo para minha família e eles vão também difundindo aí, cada um no seu habitat, aí na sua comunidade. Então, é dessa forma aí que eu trabalho, né? Mudança de pensamento, né? Mudança de atitude. E é isso, e agradeço, um bom domingo a todos. Valeu, gente, muito obrigada. E a Thaís está de mão levantada ainda? Está lá? Não, a Joyce quer falar. Sandra, agradecer. Ah, Laureta. Oi, Laureta. Oi, meu amor. Estou aqui para agradecer a oportunidade. Cada vez que eu participo das nossas conversas, tenham certeza que eu cresço cada vez mais. Eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. E é isso. Eu estou aqui à disposição como pessoa física e pessoa jurídica, como advogada,
o que vocês precisarem, me inclua aí no grupo sim, Sandra, e a gente vai trocando figurinhas sobre o que pode ser possível, eu passo maiores informações para vocês, me disponibilizo para isso, e estou super aberta a uma segunda parte, que eu acho que a gente pode explorar mais aí do Dr. Rodrigo também, e adorei essa ideia que a Thaís deu da gente colocar um adolescente, um aluno, que vocês sabem o quanto é importante, podem falar muito mais do que eu sobre o quanto é necessária essa autonomia, e a gente construir juntos, né? Toda vez que eu participo dessas lives, eu fico muito feliz, porque, primeiro, das suas histórias, Sandra, do quanto você reverencia a sua ancestralidade, eu acho isso, para mim, é muito bonito e me ensina muito, mas eu vejo o quanto nós somos humanos, e a gente está aprendendo a ser humanos aqui e viver da melhor forma. Então, beijo, muito obrigada e muito axé para todos. Obrigada. Dr. Rodrigo? Eu quero só encerrar, mais uma vez agradecendo pela oportunidade e me dispondo aí para o que vocês precisem, como diz a molecada aí, Tá legal. Então, é isso. Estamos juntos, mais uma vez, e eu vou já desligando e me despedindo. Muito obrigada a todas, a todos, e eu espero que possamos levantar mais discussões para aqueles que vão assistir posteriormente. Muito obrigada. Até logo, gente. Bom domingo.